Você já percebeu que hoje ninguém mais usa terno e gravata para sair para trabalhar? Você já percebeu que o tênis hoje virou uma peça essencial no nosso guarda-roupa que a gente usa todos os dias? Pois é, hoje a gente está aqui com o Pedro Bartelli no nosso Expert Talks. O Pedro, que é CEO da Vulcabras, a maior indústria de calçados esportivos do Brasil. Também estamos aqui com a Larissa Pérez, que é nossa analista que cobre o papel. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigado por terem vindo ao nosso Expert Talks. E eu acho que vale a pena, para quem não conhece tão bem da Vulcabras, né, Pedro, a gente começar contando um pouco da história da companhia, enfim, um pouco dos produtos e principais marcas, que eu acho que pouca gente associa as marcas à companhia, né? Que conhece muito das marcas, mas ainda não associa tão bem à companhia. Então, acho que é um bom começo para todo mundo entender, né, quão relevante são as marcas que hoje estão no portfólio da Vulcabras. Legal, ótima pergunta. Bom, prazer estar aqui com vocês, contar um pouco da Vulcabras. A Vulcabras, ela faz 70 anos esse ano, ela é de 1952. E a Vulcabras começa com um sapato que algumas pessoas lembram que era o 752, que é ela nasceu em 7 de 52, então por isso era o nome do sapato, 752. Mas passou um tempo fazendo esse sapato masculino e entrou nos anos 70 no esporte. Então a primeira marca que a Vulcabras representou no Brasil foi a Adidas. Então a Adidas nos anos 70 e de lá para cá diversas marcas internacionais. Para chegar um pouco nos dias de hoje, depois de representar marcas como Reebok, Puma, Lotto, ASICS, K-Swiss, várias marcas, nós em 2007 adquirimos uma outra empresa que era a Azaleia, empresa bastante conhecida no Brasil, que além de ter os sapatos femininos, ela tinha a marca Olímpicos, que já era o tênis mais vendido do Brasil, um tênis colegial, esportivo, não de performance naquela época, mas era um tênis bastante vendido no Brasil. Nos interessou muito ter a Azaleia por causa dessa marca que vinha crescendo muito no Brasil. Então, em 2007, a gente adquire e transforma a Vulcabras em Vulcabras Azaleia. Começa a ter as marcas femininas e as marcas esportivas. Naquela época, a gente tinha a Reebok e a Olímpicos. Bom, Vulcabras passou por um período de reestruturação, lá pelo ano de 2011, 12, Galeazzi esteve com a gente por um período. Nós tomamos a decisão de começar a nos especializar mais ainda no esportivo. E nos últimos anos nós licenciamos as marcas femininas, então a própria marca Azaleia para a Grendene, que é uma empresa da família, e ficamos só com as marcas esportivas. Nos últimos anos nós tivemos a oportunidade de comprar a operação da Under Armour no Brasil, fazem praticamente 3 anos, e o ano passado nós adquirimos a operação da Mizuno no Brasil. Então hoje a Vulcabras é uma empresa focada em esporte, que tem 3 marcas, a Under Armour, a Mizuno e a Olímpicos. Cada uma tem um papel importante dentro do nosso portfólio. A gente tem a pretensão de dizer que com as 3 a gente consegue atender os anseios de todos os esportistas e consumidores de material esportivo no Brasil, porque tem a Olímpicos, que é uma grande democratizadora do esporte, então tem produtos de excelente custo-benefício. A Mizuno é uma especialista em running de alta performance, e a Under Armour é uma marca americana, jovem também, mas bastante focada em training. E a sua maior fortaleza são as roupas, né? Muito tecnológicas. Então, um overview rápido, assim, hoje chegamos a estar no nosso melhor momento, a empresa vem crescendo bem, tem ótimos resultados. Em 2017 nós fizemos um re-IPO, a empresa está listada e está performando muito bem. E é interessante contar um pouquinho da história da sua família, a tua história também, Pedro, né? Como é que você chegou ao cargo de CEO, enfim, acho que é importante para as pessoas entenderem que vem de um histórico e uma tradição muito longa, né, no setor calçadista. Sim. Bom, meu pai e o meu tio, Pedro Grendene e Alexandre Grendene, fundaram a Grendene, então eu nasci Farroupilha, eu sou de 1976 e já nasci no sapato, já nasci vendo a indústria, que sempre foi uma fortaleza nossa família, sempre investimos muito em produção,
Mas vi toda essa transformação de uma indústria se transformar também numa gestora de marcas e criar marcas através do marketing muito importantes, como Raider, a própria Melissa, Ipanema, as outras marcas que foram criadas dentro da Grendene. Então nasci no sapato, mas não comecei trabalhando no sapato. Minha história começa um pouco antes, com 14 anos eu comecei no automobilismo e fiz isso profissionalmente mesmo. Fui até as categorias de Fórmula Ford, Fórmula Chevrolet, Fórmula 3, fui campeão brasileiro duas vezes, vice-campeão sul-americano, mas os negócios da família chamavam muito. Então até tive uma participação na Inglaterra, mas logo voltei porque comecei a me envolver. E na minha história, interessante que comecei a me envolver, primeiro eu empreendendo, e eu comecei a fazer os outlets. A gente tinha os outlets da Reebok, que eram meus, depois eles se transformaram, foram vendidos, né, ou incorporados dentro da empresa, e eu comecei a trabalhar na empresa depois de fazer o meu negócio próprio. Então foi uma participação interessante para mim, ver o varejo para depois, né, ser o fornecedor do próprio varejo, onde eu já entendia um pouco. Então a Vulcabras, eu comecei na Vulcabras, estou há mais de 20 anos na Vulcabras, fui sempre para o lado do marketing, então fui diretor de marketing, mas assumi a subsidiária nossa na Argentina no ano de 2003. Também foi uma passagem muito importante, onde eu aprendi muito de reestruturação, porque nós assumimos uma operação onde vinha uma crise muito forte da Argentina em 2002. Então, em 2003, a gente assume uma operação que era o licenciatário da Reebok e também cuidava dos produtos da Grendene. Era um representante da Grendene lá que era o distribuidor. Então, tinha 80 pessoas no escritório, vendo uma crise grande no país, aí chega um brasileiro lá para ajudar a salvar o negócio. E foi muito bom porque o consumo logo voltou na Argentina e nós saímos de lá com a representação funcionando novamente, com a Reebok como terceira marca do mercado argentino. Introduzimos lá também a Olímpicos, porque nesse momento a gente compra a Azaleia também, e montamos uma fábrica de 4.000 funcionários. Essa foi a história que nós montamos lá. Aí depois eu volto para o Brasil, passo por esse processo de reestruturação importante, foram 2 anos e meio com a Galhazi, e eu costumo dizer que a gente vai aprendendo muito, acha que conhece bastante. Depois de passar por reestruturação, eu acho que é o melhor aprendizado, porque você vê o lado de tudo que não estava dando certo e tem que ver funcionar. Hoje, dando certo, a gente sabe o que não tinha que fazer e acho que o aprendizado na dificuldade ainda é muito maior. Então, eu participei na Argentina de uma reestruturação e depois no Brasil de uma grande reestruturação nossa, onde a gente teve que concentrar fábricas e diminuir um pouco o nosso tamanho naquela época. Mas a reestruturação funcionou muito bem. E dali para frente eu assumi, foi em 2015 como CEO, pós-reestruturação, e estou na empresa até hoje. Montei um time fantástico, a gente tem um time muito comprometido, muito competente. Legal entender que nessa parte da reestruturação algumas pessoas vieram de fora, algumas foram incorporadas das operações que nós compramos, mas muitas foram promovidas. Né? Muitos gerentes hoje são diretores, muitos supervisores se tornaram gerentes, e foi legal nesse processo valorizar as pessoas que realmente conheciam e que a gente costuma dizer que carregavam o piano, e hoje elas são merecedoras do cargo onde elas estão. Então essa é um pouco da história da minha família. Nós continuamos sendo os maiores acionistas da Grendene também e da própria Vulcabras, mas são empresas separadas. Eu sou o CEO da Vulcabras, eu cuido da Vulcabras. A Grendene tem sua administração, as duas empresas são de capital aberto e não se comunicam. São empresas que, até porque as empresas são muito diferentes, né? A Vulcabras faz praticamente só tênis, trabalha com matérias-primas EVA, que é essa espuma branca do solado, e a Grendene é mais PVC, mais injeção de outras matérias-primas. Então, são separadas por causa disso.
Não, com certeza, muito bacana. Eu acho que, além de venderem calçados, vocês também vêm investindo nas linhas de vestuário, né, das marcas da Vulca. Você pode comentar um pouquinho mais sobre essa estratégia, essa questão do lifestyle, de como aliar a venda do tênis com a das roupas esportivas? Sim. Nós não produzimos as roupas, mas temos bons parceiros fora do país, mas principalmente dentro do país, que produzem as roupas para a gente. O Brasil, ele tem uma certa dificuldade em promover roupas, em vender roupas, porque o Brasil tem uma tradição muito grande de sapatarias, né? De casas familiares de sapato, onde não vendem roupa. Então, tem lojas especializadas? Sim, mas é um pouco carente de lugares para comprar. O e-commerce tem crescido muito, tem ajudado muito na venda das roupas. É interessante falar também que a Under Armour no mundo, 80% do faturamento dela é roupa. Então ela é uma marca fortíssima em roupa. Nós estamos investindo muito nisso também. A gente cria muitas roupas dentro de casa. A gente tem o maior centro de desenvolvimento e tecnologia da América Latina para calçados. E esse centro de desenvolvimento também cria algumas peças de roupa, mas fabricamos num terceiro. O ano passado nós crescemos 58% o nosso negócio de roupa. E ele ainda é de uma base um pouco menor, mas tem um caminho gigante para crescer. Quanto que representa das vendas hoje? Hoje representa em torno de 12%. 12%. Vocês acham que esse percentual pode continuar? Ele vai crescer, sim. Hoje nós não temos lojas monomarca, lojas próprias, mas para que tenha uma noção, se tivéssemos uma loja, por exemplo, monomarca, metade da venda seria roupa. Então mostra aí um caminho grande. O e-commerce vem alavancando muito essa venda. Claro que o e-commerce, durante a pandemia, ele teve uma participação muito importante. Muitas pessoas perguntam, e depois que as lojas abriram, o e-commerce caiu? Não, ele continua crescendo. É importante mostrar isso. Mas também vinculado a essa pergunta, a prática esportiva cresceu muito por alguns motivos. E a pandemia também trouxe essa conscientização para as pessoas de que precisam se cuidar. Quem estava melhor de saúde passou melhor pela doença. Então, é algo que vem crescendo muito. Então, pelo lado da saúde. E o teu início, né, fala muito sobre isso. As pessoas estão se vestindo mais confortável, o tênis traz esse conforto, né, para você passar o dia caminhando. As pessoas acabam não entrando só em carros ou em meios coletivos de transporte, mas caminham muito. Aqui por São Paulo a gente vê muitas pessoas caminhando e você não vê mais o sapato social, você vê pouco salto, você vê muito as pessoas, e os jovens, principalmente os jovens, né? Eu tenho 46 anos, eu saí muito à noite de sapato. Né? Hoje eu não vejo um jovem mais de sapato, né? Se vestindo para o seu dia a dia e também para sair. E os tênis foram se transformando, né? Não são só esportivos hoje, eles têm as características do conforto esportivo, mas a parte superior dele tem muito de moda, né? Então essa moda está empregada nos calçados e você vê as marcas internacionais, não de esporte, mas de moda, todas têm tênis hoje. Então, tênis é algo que cresce muito. Tem até um nome para essa tendência, né? Chamam de athleisure, né? Que mistura a parte atlética com o leisure, né? Com o bem-estar, enfim, com o dia a dia, né? E acho que vocês estão super bem posicionados nessa mega tendência, né? Sim. Sim, a Under Armour é forte nisso, a Mizuno é muito fiel ao running de alta performance, mas também já tem uma parte. Nós na Olímpicos, nós temos esse canal desenvolvido, essa categoria desenvolvida. Inclusive trouxemos para o nosso portfólio de marcas e para ajudar no desenvolvimento do marketing, a própria Isa, a cantora Isa agora, ela vai fazer não só a publicidade, mas vamos fazer algumas peças assinadas por ela. Essa tendência toda de trazer também grandes referentes para fazer suas peças e promover a marca. Não, com certeza. Acho que isso é uma das coisas que a gente até mais discute com os investidores, onde as marcas se posicionam e onde elas podem chegar. Eu não sei se tem alguma tendência que você está vendo, que vocês acham que a Vulca vai aderir, ou alguma questão de marketing que você acha que vocês ainda podem explorar de maneira mais significativa em cada uma das marcas? Sabe que essa tendência de athleisure, essa tendência, cada marca chama, né?
A Under Armour, ela fala do sport style, né? Cada marca tem um nome. A gente investe bastante nisso, mas nós somos muito fiéis ao esporte. Marca esportiva sempre vai, a sua base sempre vai ser o esporte, né? A prática esportiva, mais de 80% é running mesmo, as pessoas usam o calçado para correr ou para caminhar. Então, assim, eu acredito num braço da moda, mas para a marca sempre ter a força dela, ela precisa ser fiel à sua forma esportiva. Então, as 3 marcas têm a sua tendência esportiva, as suas origens esportivas, e nós preservamos muito aí. Eu acho que você pode aproveitar toda essa parte de moda, mas sempre sendo fiel a entregar o melhor de performance que você pode entregar para os atletas. Isso reverbera, isso vai para o consumidor normal. Agora, Pedro, a companhia tem tido resultados fantásticos, né? Crescimento muito forte, muito sólido ao longo dos últimos 12 meses, mas várias empresas de consumo, o investidor fica um pouco na dúvida de quanto que esse crescimento recente foi por conta de uma base muito fraca de 2020, da pandemia, e o quanto que é sustentável olhando daqui para frente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses fortes resultados passados e um pouquinho de futuro, o que vocês enxergam de crescimento potencial nos negócios. Bom, a Vulcabras, o ano passado foi o ano histórico dela em faturamento, então ela cresceu acima de 2019 também. 2020 foi um ano difícil, mas foi um ano em que a Vulcabras foi rentável, mesmo com a pandemia. E nós tomamos decisões muito assertivas. Nós não desmobilizamos a nossa operação, nós mantivemos as pessoas, usamos a medida provisória, nos preparamos para uma retomada que a gente acreditava que viria. E quando essa retomada veio, nós ocupamos um share de mercado que a gente não tinha. Então essa decisão fez com que a gente crescesse. Nós, no ano de 2021, crescemos 50%, tudo bem que de uma base um pouco menor, mas o último trimestre de 2021, nós crescemos 35%, que já era um trimestre de uma base forte. Tendência de crescimento desse ano segue a mesma, então, assim, tudo que a gente plantou, a gente vem colhendo muito bem, inclusive melhorando um pouco as nossas margens, e crescendo nessas modalidades todas, em todos esses mercados. É interessante falar que mesmo a Olímpicos, que é uma marca estável, uma marca que é o tênis que mais vende volume de pares no Brasil, mesmo ela, que você comprar operações como a da Under Armour há 3 anos e da Mizuno há 1 ano, colocar tudo que a Vulcabras tem de expertise, de conhecimento nessas marcas, é lógico que a gente vai fazê-las crescer. Assim, modéstia à parte, nós somos especialistas em calçado esportivo, mas a Olímpicos já está há muitos anos, né? A Olímpicos já tem mais de 45 anos dentro de casa, então você consegue ver essa tendência. E todos esses investimentos que a gente fez com que o próprio Olímpicos crescesse também, mesmo de uma base já estabelecida dentro do mercado. Vejo uma tendência de consumo para o nosso setor crescente e nós estamos até, não surpresos, mas estamos bastante satisfeitos em ver que esse crescimento está perdurando. Acho que se a gente puder falar um pouquinho mais de margens, a gente falou bastante de faturamento, mas como que você está vendo pressão de custos, a questão da normalização das margens agora ao longo de 2022, 2023, acho que seria interessante. Até nesse cenário global que a gente tem visto, né, de uma pressão de custos, inflação de commodities, né, o preço do petróleo vindo acima de $100, e acho que é uma preocupação grande dos investidores em geral, né, como as empresas estão... Né, estão pensando em repasse ou absorção desse aumento de custo, enfim, quanto que isso tem impactado vocês? Já impactou, né? Impactou muito o ano de 2021. Os preços dos nossos insumos, as matérias-primas cresceram muito. Isso é verdade, cresceram, acho que até um pouco mais do que deveriam ter crescido. Como é que nós ganhamos margem com tanta pressão em custos? Uma parte nós conseguimos repassar do preço, tinha que repassar mesmo, e uma parte pelo próprio crescimento da empresa e eficiência que nós temos nesse setor de desenvolvimento de produto, porque a gente consegue se adaptar muito rápido. Então, nós nos adaptamos ao
algumas trocas de matéria-prima e fizemos produtos. Para vocês terem uma noção, a gente, do momento que a gente cria um produto até ele chegar no mercado, a gente faz isso em 4 meses. E a gente pega um pedido de um cliente hoje, em 45 dias a gente entrega. Então a gente repõe muito rápido, o cliente não tem que fazer grandes apostas com a gente. Mas realmente subiu muito os custos, a gente conseguiu um pouco por repasse de preços e um pouco pelo crescimento da empresa, diluir um pouco as despesas. Eu acredito que do nosso setor o que tinha que subir mais fortemente subiu, mas eu acredito que ainda vai ter um pouco de pressão dos custos, sim, vai continuar subindo um pouco as matérias-primas e nós vamos ter que continuar adaptando a empresa e repassando um pouco do preço. O preço ficou um tempo defasado e eu vejo que no nosso setor, não só de calçado esportivo, mas calçados em geral, todos foram repassando porque precisava repassar. O Brasil inteiro, né, o mundo inteiro está subindo os preços e a gente, felizmente, tem conseguido repassar e manter também os preços chaves. Isso é muito importante. Esse negócio de adaptar as nossas coleções, você ter na Olímpicos produtos de excelente custo-benefício que te entregam performance, você pode correr, você vai à academia, você usa para o teu dia a dia, e são produtos que ficam em torno de R$200, entregando tudo isso. A Olímpicos tem produtos de R$150 também. Aí são mais básicos, mais colegiais, mas a gente consegue fazer o melhor custo-benefício do Brasil. E manter com esse aumento de custos foi muito difícil. A gente teve que trabalhar muito em engenharia de produto, mas consegue ter hoje em dia. Não, muito bacana. Acho que essa questão da adaptabilidade definitivamente é uma vantagem competitiva do case que a gente fala várias vezes para os investidores. Uma coisa que você comentou, acho que rápido, mas que talvez valha a pena explorar, é a questão do P&D, né, da pesquisa e desenvolvimento, que acho que é um outro braço muito forte da Vulcabras. Você pode comentar um pouco sobre essa área, sobre como que vocês fazem exatamente para adaptar os modelos? Porque até uma curiosidade fabril que eu tenho, qual que é a diferença de produzir um tênis da Olímpicos para produzir um tênis da Under Armour, para produzir um tênis da Mizuno? Na verdade, essa pergunta é ótima porque a diferença hoje não existe, mas quando a gente assume uma operação, como a gente assumiu agora a da Mizuno, por exemplo, ela já vem com um processo sendo desenvolvido. E a gente teve até dificuldades no ano passado para conseguir produzir os calçados criados de uma outra maneira, né? É mais na parte de engenharia. Nós temos um setor de desenvolvimento desenvolvido há décadas, 4 décadas pelo menos. Nós representamos no Brasil praticamente todas as marcas internacionais relevantes. Uma só americana que não, as outras todas nós já representamos, então nós ganhamos muita experiência ao longo desses anos. Mas eu te diria que o Brasil tem uma mão de obra muito qualificada, tem engenheiros muito competentes e a gente cria Olímpicos para competir com essas marcas internacionais lá de Parobé, do interior do Rio Grande do Sul e, olha, a gente incomoda, viu? Incomoda mesmo. A gente faz produtos. Agora, recentemente, nós lançamos o primeiro produto com placa de grafeno do mundo. Isso foi uma revolução para nós dentro do nosso P&D, dentro da nossa indústria, porque existem alguns calçados que têm essa placa de propulsão, essa placa comentada que imita um pouco a perna mecânica, é uma espécie de uma colher que te impulsiona para frente. E nunca tinha sido feito em grafeno, que é uma das matérias-primas do futuro. E nós fizemos uma parceria com a UX, com a Universidade de Caxias do Sul, desenvolvemos e já está nos pés dos brasileiros. Já temos corredores aí usando uma placa de grafeno. Também desenvolvemos o segundo produto que se chama Corre 2 com a USP. Fizemos em parceria com a USP, com corredores, com influenciadores digitais. Escutamos todas essas pessoas, biomecânica foi muito testada e criamos um produto que a gente tem a pretensão de falar adaptado para o brasileiro mesmo, para onde o brasileiro corre, como são os parques, como é a rua e o que o brasileiro estava precisando para a temperatura, para esse ecossistema brasileiro.
e teve muito sucesso também. Nós tivemos sold out dos 2 produtos no lançamento. A gente tinha um histórico de venda de running dentro da Olímpicos, que agora a gente está correndo atrás de produzir um pouco mais. E tem nos impressionado porque são produtos de preço bastante caros comparados com Olímpicos. O Corre 2 é um produto de R$400 e o Corre Grafeno é um produto de R$700. É caro comparado com os produtos que a Olímpicos já faz. Não é tão caro comparado com um produto de altíssima performance, que pode custar R$1.500. Mas qual é o propósito da Olímpicos? A Olímpicos quer democratizar o esporte no Brasil. Então hoje a gente tem um produto que rivaliza com esses produtos de R$1.500 por R$700. E isso é dar acesso às pessoas a poder também ter esses produtos de alta performance. E nas marcas internacionais, qual que é o nível de flexibilidade que vocês têm para ter o P&D próprio aqui, criar produtos no Brasil, e quanto que vocês têm que replicar o que a marca está fazendo lá fora? Eu gosto muito dessa pergunta porque eu acabo também falando que, na nossa visão, as marcas internacionais, principalmente as 2 que nós temos hoje, a gente trata elas como se fossem nossas. Os contratos são de longo prazo, são ótimos, os royalties são bastante justos e a gente investe nessas marcas como se realmente fossem nossas. E esse entendimento vem deles, né? Vem dos americanos lá na Under Armour e agora, recentemente, dos japoneses, que é uma cultura diferente, mas que também já acreditam muito na gente. Então, nós mostramos para eles o que precisa ser feito. Claro que a gente respeita o manual de marca, a gente não vai criar um calçado de basquete, por exemplo, se eles não têm basquete no portfólio de produtos deles. Mas, por exemplo, em Mizuno, nós já criamos uma coleção, 30% a gente clona dos produtos deles, mas 70% já é criação nossa. Então, os produtos que vocês veem no mercado hoje, né, de produção nacional, fora alguns importados que tem, são criados pela gente. E observando essa particularidade e essa experiência que a gente tem de tantos anos. Então, a gente pode sim criar, nós podemos clonar e a gente pode importar. São 3 modalidades que a gente faz, mas 85% dos calçados são produzidos no Brasil. E desses 85%, eu te diria que 70% é criação nossa. Uns 15% pode ser clones, que a gente faz deles, mas a maioria é criação mesmo. Por isso é importante esse P&D, né? São 600 pessoas lá no Rio Grande do Sul, trabalhando só em criação, área técnica, matrizaria. Nós criamos as nossas ferramentas todas que vão para a fábrica para depois fazer as injeções e a parte da cabedal, a parte superior do calçado. Empresa bastante verticalizada, né? Cria, entrega para o nosso cliente e vai direto ao consumidor com os seus DTCs, né? Com o seu e-commerce. Acho que uma pergunta que a gente recebe muito dos investidores é a questão do cenário competitivo. Como que vocês estão enxergando agora essa competição, o próprio mercado de calçados esportivos aqui no Brasil? Se você puder comentar um pouco sobre isso, acho que anteciparia várias perguntas que a gente recebe. Bom, a competição do calçado esportivo ela é grande porque são muitas marcas, mas o mercado vem se transformando um pouco. Veja que nos 3 últimos anos nós adquirimos a operação da Under Armour e a operação da Mizuno. Outras marcas também acabaram procurando algum parceiro local. Isso mostra a importância de você ter a operação desenvolvida no Brasil. O Brasil é difícil, né? A volatilidade do Brasil é complexa, mas a nossa verticalização eu considero um diferencial bastante competitivo. Ter a indústria aqui para poder fazer as reposições, as adaptações, entregar ao mercado e produzir os calçados que os brasileiros realmente demandam é uma vantagem competitiva. Então nós estamos muito bem posicionados nesse momento. Nossa indústria hoje tem quase 17 mil colaboradores fazendo tênis. Somos o maior produtor de tênis do Brasil para nossas 3 marcas. Nós não produzimos para terceiros, a gente gosta só de fazer o processo inteiro, né? Desde representar a marca e tudo mais. Eu vejo um aumento da produção nacional, né? O câmbio
dólar perto de 5, torna mais competitivo ainda os produtos feitos no Brasil. As importações estão estáveis, são relevantes, sempre foram, são às vezes até um pouco predatórias, nunca foram nem melhores nem piores, elas continuam assim. A gente vê que pelas dificuldades de atuação no Brasil, muitas marcas internacionais vêm, saem ou acabam se transformando, não dando resultados muito bons. A gente tem um mapeamento de que existe muita liquidação desses produtos no Brasil e isso realmente incomoda. Porque não preserva a saúde do produto, né, desse lançamento, e depois ter as liquidações só nos momentos de liquidação. Então existe sim uma competição um pouco predatória, mas que a gente teve que saber lidar com essa competição. Seria bom que tivesse menos, né? Seria mais justo se esses produtos internacionais não fossem tanto liquidados no Brasil. Mas esse é o mercado. Então não vejo uma perspectiva de que isso possa aumentar. Gostaria que diminuísse, mas nesse cenário a gente não pode esperar. Não pode esperar que marcas internacionais que veem o Brasil talvez como um lugar para escoar a produção, países emergentes. Já aconteceu muito. Isso foi um dos motivos pelo qual o Vulcabras teve que fazer uma reestruturação lá atrás, mas era uma época em que tinha a Copa do Mundo, Olimpíadas, então as marcas internacionais acabaram fazendo um antidumping bastante forte no Brasil. O governo tinha aprovado antidumping contra a China, mas a mercadoria veio toda do Vietnã, da Indonésia, houve uma triangulação muito forte, então acabou não surtindo muito efeito. E até hoje a gente vê que o Brasil é um país que difícil você saber os preços dos produtos internacionais, porque sempre estão sendo promovidos dentro do Brasil. Mas é um cenário difícil, mas é um cenário que a gente teve que saber se adaptar. E estamos muito bem, porque com essa produção nacional a gente consegue suprir produtos que demandam menos mão de obra. O Brasil já é competitivo igual aos países asiáticos. Nós temos aqui todo e qualquer recurso para produzir todo e qualquer calçado esportivo. Não perdemos em nada para nenhum país asiático no que diz respeito à criação e produção. O país asiático paga menos da metade por um funcionário do que o brasileiro paga aqui. Então é aí que está o problema, e o problema está lá, não está no Brasil. Mas a competição é essa e a gente consegue, inclusive, ser mais produtivo do que o asiático. Nós temos dados da Bicalçados que mostram que as indústrias brasileiras produzem mais calçados por pessoa, por trabalhador, do que a indústria asiática. Então, assim, nós temos uma indústria muito desenvolvida no Brasil, nós temos mão de obra especializada, nós temos excelentes engenheiros e técnicos. Só gostaríamos de que lá a mão de obra fosse um pouco mais justa para as pessoas que são empregadas lá, mas isso é com outros países que a gente não pode mexer. Agora, eles foram muito impactados, né? A gente está vendo essas cadeias de produção, o famoso supply chain, sendo muito afetado na Ásia. Eu queria entender se isso também tem impactado o setor de calçados, que eu imagino que isso traga uma fortaleza e um benefício, né, para a Vulcabras, se, né, a gente estiver tendo esses problemas também no setor de calçados lá fora. Sim, nós fomos pouco beneficiados por um lockdown que aconteceu no Vietnã. Nós mesmos importamos alguns calçados, são poucos, mas a gente importa mais de posicionamento, da Mizuno, por exemplo, e esses calçados atrasaram, mas em 3 meses se organizaram. Agora está sendo falado sobre alguns lockdowns na China. Se realmente acontecerem, vai demorar um pouco para chegar os produtos. Então, nesses buracos que podem surgir, a indústria nacional está pronta para produzir. Nós estamos em capacidade máxima de produção, inclusive, há menos de um mês inauguramos uma expansão na nossa planta de Horizonte. Fizemos um investimento de 120 milhões de reais nessa ampliação, maquinário, modernização da nossa planta produtiva,
Estamos full capacity, mas a indústria brasileira pode produzir um pouco mais. Então, se faltar um pouco, o mercado brasileiro tem como abastecer, ser abastecido pelas indústrias nacionais. Perfeito. Acho que se você puder aproveitar esse gancho dos investimentos, como vocês estão enxergando o CAPEX para esse ano, o que você acha que vale a pena investir, se o mercado já está aquecido a ponto de pensar em expansões maiores? Então, a gente fez essa expansão já prevendo o nosso crescimento desse ano, então essas expansões estão feitas. O nosso CAPEX é mais de manutenção nesse ano. E a gente tem um CAPEX importante de criação de ferramentas, né? O nosso CAPEX não é só industrial e também de investir em criação de novos produtos. Então, todas as ferramentas que fazem a parte do solado, cabedal, etc. Isso a gente só tende a crescer porque a empresa está crescendo, está demandando mais produtos. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um cabedal, se você quiser tirar um segundo só para explicar. Tá. Cabedal, para nós é muito normal trivial, falar, né? Mas o calçado ele é dividido em duas partes, a sola, parte de baixo, e o cabedal, que é a parte superior do calçado. Então, a parte mais têxtil do calçado, a parte superior é o cabedal. Que é feita com vários tipos de matéria-primas, pode ser costurados, pode ser frequenciados, ou pode ser feito em máquinas de retilínea, que a gente fala, que são máquinas que fazem o cabedal, a parte superior, então, praticamente inteira, que muitos conhecem como knit, que são aqueles cabedais mais como meias, né? São algumas modalidades que tem para ser feitas. Por sinal, um dos investimentos grandes que a gente fez foi nessas máquinas de retilíneas que fazem esse cabedal como knit. Recém-inauguramos essa planta, uma planta nova, super moderna, dentro do nosso complexo em Horizonte, no Ceará. Mas esse ano, por enquanto, a gente não prevê uma nova expansão, porque nós agora temos capacidade de crescer o que nós estamos pretendendo crescer dentro desse ano, que é parecido com o que nós crescemos o ano passado, o que é muito bom, porque já é de uma base consolidada, um crescimento bastante importante. Eu queria falar um pouquinho da sua estratégia de ir a mercado, né? O famoso go-to-market, porque você mencionou um pouquinho, Pedro, do DTC, que é o vender direto ao consumidor. Então, eu queria entender do que vocês produzem. Quem são os seus principais clientes? São os varejistas, já são os distribuidores e o consumidor direto, né? Quanto que isso representa? Se existe um potencial desse número crescer ainda mais? Porque eu imagino que, assim, do lado de criação de marca, aí você tem que falar diretamente com o consumidor final, né? Mas talvez ali você dependa bastante dos varejistas e dos atacadistas para vender o seu produto. Então, eu queria entender um pouquinho essa estratégia do go-to-market da companhia. Para mim te explicar um pouco isso, o Brasil ele é um pouco diferente de outros países, inclusive dos países que nos cercam. A própria Argentina, que eu falei um pouco aqui antes, eu morei 4 anos lá, e lá tênis, né, material esportivo, se vende em casas esportivas, especializadas. E sapatos, em geral, vendem em casas familiares como sapatarias. Mas no Brasil ainda existem muitas sapatarias, e vão existir por muitos anos, né, onde vendem uma boa parte dos tênis. E as outras vendem nos especializados. Hoje, na nossa base de clientes, nós temos 10 mil clientes ativos. Não trabalhamos com distribuidores para tênis. A gente tem aquela bota de PVC e de EVA, que são matérias-primas, essas botas de jardinagem, frigorífico, que aí a gente trabalha com distribuidor. Mas, majoritariamente, nós entregamos para esses clientes, e o que vem crescendo muito nos últimos anos é o canal de vendas direta, que vai crescer muito, segue crescendo. O ano passado a gente praticamente dobrou, já passamos de 5% do faturamento, ainda de uma base baixa, mas é um setor que é um braço da empresa que vai crescer bastante. Não só pela importância de vender e atender direto ao consumidor, mas é uma prestação de serviço também. Você, no seu site, né, nos nossos sites, nós temos todas as coleções completas, nós contamos bem todas as histórias, né, e a gente procura fazer isso com os nossos parceiros. Nas sapatarias, você vende só sapatos. Então, você não pode vender o portfólio inteiro. Nas casas esportivas, né, nas especializadas, aí sim. Mas nem todas as lojas compram o teu portfólio inteiro.
Então você consegue contar uma pequena história dentro de cada loja. No seu e-commerce você conta toda a história. Então é algo que a empresa tem investido também, em crescer mais a venda direta ao consumidor, que é uma tendência que vem acontecendo. Isso não quer dizer que a gente não tenha informação e não procure atender os nossos clientes como se fossem nossas lojas ou como se fossem nossos canais diretos. A gente tem uma inteligência dentro da Vulcabras que lê 40% do sellout dos nossos clientes. Então, numa base de clientes, a gente consegue a informação de 40% da nossa venda. A venda deles, eles nos repassam. Isso a gente ajuda eles a fazer a reposição e também nos ajudam a desenvolver os novos produtos, porque a gente tem o pulso do mercado. Então é como se a gente tivesse essas lojas, quase que a gente ajuda eles a abastecer. Tem dado muito certo. Então, por um lado, nós estamos crescendo direto ao consumidor, mas por outro lado, nós estamos aproximando cada vez mais desses parceiros que estão cada vez mais modernos, mais informatizados, e a gente consegue ter a leitura do ponto de venda dos nossos clientes. Muito bacana. E hoje os 3 sites são da Vulcabras, são geridos pela própria Vulcabras, certo? Certo. Os 3 são próprios. Inclusive, nós fizemos um investimento bastante importante há 2 anos atrás num CD em Extrema, para fazer a distribuição também, armazenagem, toda a nossa armazenagem e distribuição própria via Extrema, para ficar mais próximo de São Paulo, Rio de Janeiro, para ficar mais próximo do grande centro. As fábricas são no Nordeste, daria para fazer a distribuição de lá, mas a malha de distribuição, correios, etc., são menos desenvolvidos para chegar rápido no Brasil inteiro do que o que a gente tem aqui. Então, fizemos a distribuição aqui. Quem sabe no futuro, até pelo crescimento, a gente tenha que ter um site também lá no Nordeste para poder distribuir só para o Nordeste. Não, perfeito. Eu te pergunto isso porque eu imagino que ajude a garantir um ambiente de precificação mais saudável, né? Exatamente para evitar aquela questão das liquidações que você estava conversando antes por meio do e-commerce. A partir do momento que é da própria Vulca, não só você exibe o teu portfólio inteiro, como você também garante que o preço seja justo na sua cadeia, né? Que não esteja competindo com o preço que você oferece ao teu lojista ali final. Essa é uma guerra, sabe? Essa é uma desafio constante. É uma guerra diária. A Vulcabras ela é muito austera nos preços. Nós não deixamos os nossos clientes baixar os preços dos produtos da coleção vigente, da coleção atual. Se começar a baixar, a gente diminui a distribuição para esses clientes, para com o fornecimento, porque nós temos que cuidar da marca, temos que cuidar dos nossos negócios. Então o site também vem, o canal direto também vem para disciplinar um pouco o mercado e para botar parâmetros, né? Nós não exigimos que os nossos clientes vendam num determinado preço fixo, mas nesse é o mínimo que pode vender. Abaixo a gente não autoriza a vender, não quer que venda. Acima pode vender se quiser. Mas isso mantém uma saúde, né, do nosso negócio e uma saúde dentro do mercado tão pulverizado, 10 mil clientes. Tem muitos clientes nossos que têm uma única loja, né, numa cidade do interior. Competir com algumas cadeias grandes que possam estar liquidando muito produto não é justo nesse momento. Agora, as liquidações existem e as promoções existem e devem existir, mas nos momentos certos. Eu queria falar um pouco das ações de ESG que a companhia tem, mas eu queria começar por um ponto que fala muito com a companhia, que é um incentivo ao esporte, né? Então, acompanho bastante no seu Instagram, Pedro, sempre você tem postado e falado sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco das ações que a companhia faz de incentivo ao esporte. Enfim, acho que são bem bacanas, né, para, como você falou, democratizar o acesso ao esporte. Enfim, acho que se pudesse começar por aí, seria bem bacana. Bom, nós estamos muito focados em running, inclusive nas 3 marcas, principalmente a Mizuno, que já é uma marca muito forte de running, e a Olímpicos, que tem feito um trabalho fantástico. Assim, a gente está muito satisfeito com o trabalho da Olímpicos.
nesses produtos novos que lançou, as maratonas que patrocina. Nós abrimos uma casa no Parque Vila Lobos, a Casa do Corre, que hoje está aberta para o público, convidar todos para ir conhecer, ver todas as tecnologias que a gente tem. Nós desenvolvemos os produtos e chamamos muitos os especialistas também, sejam corredores, blogueiros, as universidades. A gente procura criar todo esse ecossistema para desenvolver a marca nacional, e é muito legal ver que as pessoas ficam muito orgulhosas de participar desse processo, principalmente por ser uma marca nacional e conseguir criar produtos de alta tecnologia. Incentivamos através dos patrocínios e acho que incentivamos muito através da nossa publicidade, né? Publicidade que chama você para a prática esportiva, que chama você para se cuidar, para você estar saudável, já é um incentivo grande ao esporte. E nas práticas ESG, a gente comemora muito que nós começamos a desenvolver há 2 anos praticamente, e no final do ano passado se concretizou, que foi uma parceria com a Casa dos Ventos. Então nós fizemos um investimento em energia eólica e hoje 100% dos nossos calçados são produzidos com energia eólica, com energia limpa. Então acho que somos talvez a única empresa que tenha 100% da sua energia eólica, então todos os tênis produzidos assim. E a Vulcabras é um exemplo em sustentabilidade. Nenhuma matéria-prima é descartada, a gente consegue reutilizar muito das sobras dentro do processo e nada vai para o lixo. Então a gente chega a reutilizar o uniforme dos funcionários, óculos de segurança, tudo a gente reprocessa. A gente tem uma mini fábrica que reprocessa todas essas sobras e utiliza no processo. O finalzinho que a gente não consegue, a gente tem um parceiro, esse parceiro recebe essa matéria-prima e depois ele mistura para fazer, por exemplo, asfalto. Então, nada é jogado fora. E outra coisa que está dentro do ESG, que também é bastante comemorada dentro dos anos que a gente atua no mercado e quantidade de pessoas que a gente emprega já é uma prática, né, de desenvolvimento das cidades. O índice de desenvolvimento humano nas cidades onde a gente tem fábrica, que é Horizonte no Ceará e Itapetinga na Bahia, chega a ser 4 vezes superior à média nacional. Então, a gente vê a importância que essas indústrias têm, que essas fábricas têm nessas regiões do país, que são regiões mais humildes, regiões menos desenvolvidas. Eram, porque hoje você vai lá e você já vê cidades bem desenvolvidas, e você vê inclusive as pessoas, né, desde a época que nós montamos as fábricas lá atrás e hoje, você vê o quanto as pessoas também se desenvolveram e com a sua cultura, com o seu conhecimento. Você vê todo mundo com o celular na mão, assim, dá gosto de ver, né, essa relação das nossas empresas com as comunidades. E o que não é muito normal no Brasil, eu acho, nós temos um excelente relacionamento com as prefeituras, com as associações, com os sindicatos, com tudo, porque realmente as pessoas são bastante felizes em trabalhar onde estão trabalhando na Vulcabras. Sou suspeito para falar. Se eu não me engano, vocês organizaram uma corrida nas proximidades da Casa dos Ventos, não teve algo assim? Sim, para promover esse fato, né, desse investimento que nós fizemos, nós convidamos corredores, blogueiros e fizemos a corrida embaixo dos cataventos lá, do parque eólico, né? Então as pessoas corriam com o parque eólico funcionando num lugar de terra, né? Um lugar brasileiro, muito característico com o Brasil. Por sinal, isso é uma prática que a gente faz, a gente convida as pessoas e depois fazem os filmes e publicita isso tudo. Levamos as pessoas correndo no Jalapão, no Pantanal. Nós tivemos que construir uma pista temporária em lugares alagados do Pantanal para que as pessoas conhecessem o Pantanal. Nós somos brasileiros, então Marca Olímpicos é a marca que representa o esporte no Brasil, é a maior marca, então temos essa responsabilidade, mas fizemos com muito, muito orgulho.
Pedro, o bate-papo foi excelente, acho que a gente aprendeu demais, mas eu gostaria que, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para o nosso público, para todo mundo que está nos assistindo, enfim, sobre a Vulcabras, sobre a companhia, enfim, o que você tem a dizer aqui para a gente sobre esses próximos anos que vem à frente. Bom, primeiro agradecer a vocês, agradecer ao interesse de nos escutar. O Vulcabras é uma empresa brasileira, uma empresa que investe muito no Brasil, acredita muito no Brasil. Nós somos muito orgulhosos de desenvolver as regiões que a gente desenvolve. Investimos muito em produto, principalmente na nossa marca nacional, na nossa marca Olímpicos. É uma marca que está dando muito orgulho para nós, brasileiros, de ver ela competindo no mercado. E como empresa, a Vulcabras está no melhor momento da história dela, profissionalizada, segura, muito focada no seu core business, que é o esporte, e vendo um futuro muito promissor pela frente. Empresa que nós trabalhamos muito para que se perpetue ao longo do tempo, e vem num momento muito bom de produto, muito bom de posicionamento, de margens, de fábricas. Eu acho que todo o trabalho que ela passou de reestruturação no passado e foco no esporte, preparação para chegar nesse momento com o Centro de Desenvolvimento, a indústria e as pessoas mesmo, maduras, cuidando do negócio, a diretoria inteira, o Vulcabras tem muito para crescer. Então, nós vamos trabalhar muito para que ela continue crescendo, melhorando a sua margem e desenvolvendo esses produtos para que compitam cada vez com mais força no mercado. É isso. Obrigado Lari, obrigado Pedro. Esse foi o nosso Expert Talks especial de hoje. Eu sou o Fernando Ferreira, estrategista-chefe, Head do Research aqui na XP, e fiquem com a gente para os próximos Expert Talks. Até lá!